mais uma vez convidando vocês para que juntos possamos ser edificados, né? Ser esclarecido, instruído, ensinado com a verdade de Deus, a palavra, que é lâmpada e luz, para nos guiar numa vida com Deus, nos guiar numa vida de uma esperança eterna, de um livramento eterno, de uma salvação eterna, pelo caminho e o único meio por onde nós podemos encontrar essa direção, que nos leva a Deus para ter essas promessas, a vida com Ele. Nós precisamos aprender do Senhor, conhecer a verdade de Deus, que é Jesus, aprender dele e seguir a Ele, porque é Ele que nos conduz a Deus. Isso é muito importante a gente saber, e eu quero comunicar a vocês a luz de Deus para iluminar o vosso entendimento. Porque hoje existe a mentira em nome de verdade, as trevas em nome de luz, levando o povo a se perder de Deus, fazendo o povo entender que estão indo e caminhando com Deus. E para isso Deus levanta homens para levar a luz ao mundo, pois o próprio Senhor Jesus ele vai dizer que os que nele estão são luz do mundo e sal da terra. Isso fala no sentido de fazer a diferença nesse mundo. Aqueles que estão nas trevas precisam da luz para ter o esclarecimento, que é o conhecimento de Deus. E nós que estamos nessa luz, nesse conhecimento, é a nossa obrigação levar essa luz, esse esclarecimento para as pessoas que estão nas trevas, no engano e na mentira do diabo em relação ao caminho verdadeiro para Deus, a vida com Deus e em Deus. Aonde o diabo lançou um caminho que leva o povo, que leva os homens a acreditar que é o verdadeiro para Deus. O caminho que o diabo abriu, o religar que o diabo estabeleceu, é a religião, o sistema religioso, levando o povo a pensar que é o caminho para Deus. Isso leva as pessoas a se perderem, a desviarem o verdadeiro caminho que Deus colocou para o homem chegar a Ele. O trabalho do diabo na humanidade é manter a humanidade na maldição do pecado, em juízo indo para a condenação. O trabalho de Deus enviando Jesus, a obra de Deus que veio ao mundo, foi realizada, concluída, feita, executada em favor do homem, é para tirar o homem do poder de Satanás, tirar o homem das trevas e trazê-lo para a luz. Isso está revelado na palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 17 e 18. Quando Deus diz a Paulo, Jesus ali falando com Paulo, vai dizer que enviou Paulo para pregar o Evangelho, para tirar os que estão nas trevas e trazer para a luz, para libertar os que estão no poder de Satanás e trazer para Deus, com a pregação do Evangelho, onde a Bíblia nos revela que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Onde o próprio Jesus vai dizer, quem crer no Evangelho, esse será salvo. Mas o diabo trabalha para deturpar a verdade de Deus, tirar o homem dessa verdade, desviar o homem dessa verdade, levar o homem a desprezar e ignorar essa verdade. Mas como é que o diabo faz isso? Ele faz isso usando o nome de Deus. Ele leva o povo a ter fé em Jesus, a pensar que estão glorificando e seguindo a Jesus. Como é que o diabo faz isso? Com o entendimento corrompido. Ele cega o ser humano, o entendimento do homem, para o homem não conhecer a verdade do Evangelho, que mostra-lhe o conhecimento verdadeiro para ele chegar a Deus, por onde ele vai ser liberto da mentira. E esse é o trabalho do diabo, na face da terra, para poder permanecer aqueles que estão presos na mentira dele e desviar os que já foram libertos. Ele trabalha para desviar, fazer cair de novo os que já estão em pé, libertos do poder dele, andando com Jesus.
ele trabalha. O inimigo da humanidade, esse ser espiritual, com o seu governo das trevas, sua legião, principados, potestades, trabalha na humanidade para levar a humanidade a viver tudo contrário ao que Deus mostra, orienta e convida para o homem ter salvação e chegar a ele. O diabo criou essa mentira da religião, onde prende as pessoas dentro de um sistema cheio de obra, de regra, de sacrifício, levando o povo a desprezar a obra que Deus operou para salvar. Ok? Nada. Levando o povo a desprezar a obra que Deus operou. Tudo já foi feito por Deus. O Evangelho mostra que tudo foi feito, tudo foi consumado, tudo está pronto. O que Deus quer do homem é só que ele ouça aquilo que Deus revela no Evangelho e creia para ser salvo. O diabo vem e coloca o conceito de igreja, religião, vida escrava no legalismo, cheio de regras, de normas, de penitências, de sacrifícios, de flagelos, de obrigação, cumprir ritual, cerimonial, é culto ali, culto aqui, é obra disso, obra daquilo, tarefa, tudo em nome de Deus, para fazer o povo desprezar o único meio que Deus estabeleceu, a obra de Deus por onde o homem pode ser salvo. O diabo, por meio da religião, leva o povo a entender que tem que ser pelas obras dele, pela religião, por onde eles vão ser salvos. Com isso, eles negam o único meio que Deus estabelece, por onde Deus vai receber o homem. Eles negam, desprezam. Agora, eles fazem isso, o diabo é sutil, é sagaz. O apóstolo Paulo vai dizer que ele tem astutas ciladas, armadilhas inteligentes, ele age com sabedoria para enganar o homem, em nome de Deus, fazendo o homem pensar que está andando na verdade de Deus. O diabo leva a humanidade a andar na mentira dele, fazendo a humanidade pensar que está andando na verdade de Deus. E nós, como membros do corpo de Cristo, a igreja de Deus, que é um corpo místico, formado por pessoa, não é um ministério, uma instituição, um lugar físico, geográfico de alvenaria. A igreja de Deus somos nós, pessoas, que Jesus disse que somos o sal da terra e a luz do mundo. E a incumbência que ele nos deu como igreja, ele nos ortogou a incumbência de reis, sacerdotes, carta viva, arautos de Deus, para levar a mensagem do reino ao mundo que está nas trevas, levar a luz, levar a verdade, por onde a humanidade pode ser salva. Esse compromisso Jesus não deu ao Ministério da Comunicação, às redes de informação desse mundo. Esse ministério Jesus não deu à religião, a nenhuma instituição religiosa. Jesus deu esse ministério a cada um de nós, que somos membros do corpo de Cristo, que formamos a igreja. Pessoas que estão em vários lugares da terra, que congregam entre si, independente do lugar, congregam nas casas, nos lugares públicos, aonde estão congregando motivados na fé, no conhecimento, submisso à autoridade de Cristo, guiado pela luz, a palavra de Cristo. Nós devemos congregar com esse propósito, nessa motivação. Essa é a igreja de Deus, que pode estar aqui com o número de 3 pessoas, pode estar ali em um lugar público, em um lugar privado, com o número de 10, 20, 30 pessoas. Essa é a igreja de Deus. Agora, olhem, observem a investida do diabo, aonde ele trabalha para tirar as pessoas do conhecimento de Deus. Conhecimento esse que Jesus veio ao mundo trazer. Ele coloca um conceito, uma ideia de igreja. Que esse princípio, esse conceito, nessa ideia de igreja que é pregada no mundo, desvia as pessoas de Cristo, da direção de Cristo, da vida com Cristo, da submissão a Cristo. Aguarda um pouquinho. Beleza, irmão, aqui? Vi um monte d'água aí agora. É.
Já chegou, é. Então vocês aguardem aí um minutinho que a gente vai mostrar a vocês. Eu estou aqui no trabalho, estou aqui, mas você está aí recebendo a palavra. Beleza, irmão? Valeu. Vai. Então, vamos lá continuar. Estou trabalhando, mas a palavra não está presa. A palavra de Deus não está restrita nessa ou naquela igreja. Submissa na autoridade desse ou daquele líder religioso, pastor, papo, padre. A palavra de Deus está ao alcance de todos. A autoridade de Deus não é um líder religioso dentro de um sistema religioso de uma denominação. A autoridade de Deus para a nossa vida é a palavra. E quem está na palavra tem a autoridade de Deus. E é isso que eu quero comunicar a você. O diabo desvirtuou o princípio e o verdadeiro valor de igreja que Jesus estabeleceu. O diabo colocou agora uma ideia e um princípio de igreja, instituição física, lugar geográfico, denominação religiosa, sobre o governo do homem, cheio de regra, de norma, de princípios, de valores, de obrigação, de meta, de ritual, de cerimonial, que o povo é obrigado a viver, praticar e cumprir como se fosse para Deus. O diabo desvirtuou o princípio de igreja que Jesus estabeleceu e colocou a ideia de igreja, um lugar, ambiente, lugar central, onde é mistificado esse lugar, onde o povo é ensinado que o lugar de adorar a Deus, buscar a Deus, servir a Deus, ser de Deus, encontrar Deus, é restrito nesse lugar. O diabo agora tirou o homem do conhecimento da salvação, anulando o sacrifício exclusivo e singular de Cristo, com esse princípio de igreja, aonde o diabo leva as pessoas a acreditar que para ser salvo tem que estar numa igreja, cumprir os rituais, os cerimoniais, ser batizado, tomar ceia todo mês, dar dízimo todo mês, dar o seu trabalho, a sua contribuição, sua obrigação realizada nessa igreja, guardar sábado, fazer um bocado de sacrifício e penitência, porque senão você não é salvo. Eles tiram o mérito da cruz de Cristo com esse ensinamento, com essa doutrina, com esse princípio. Eles criam o misticismo e desviam o povo da verdade do Evangelho, que em canto nenhum o Evangelho nos leva para essa direção. Em canto nenhum o Evangelho ensina nada sobre igreja, lugar físico, templo, casa de Deus, santuário, como eles pregam para motivar o povo a estar lá servindo como se fosse a Deus. É muita mentira dentro de uma doutrina, dentro de um ensinamento, que não condiz com a verdade do Evangelho que Cristo nos pregou. Eu sempre peço para as pessoas examinar as Escrituras, aprender de Cristo, observar os ensinos apostólicos, que é a doutrina que Cristo ordenou os apóstolos ensinarem, e dizendo a eles, para que eles ensinassem tudo o que Jesus ensinou. Os apóstolos não ensinou nada fora do que Jesus ensinou. Os apóstolos não ensinou em canto algum esse princípio de igreja, casa de Deus, lugar central, místico, para você ser de Deus, adorar a Deus, buscar a Deus, servir a Deus. E dentro desse ambiente eles criam um lugar chamado altar, onde eles mistificam esse lugar dizendo que é um lugar sagrado. E dentro desse altar, em cima desse altar, eles mistificam os homens que ali estão, dizendo que são cheios de autoridade e de unção, são homens santos para o povo estar ali venerando a Deus, adorando a Deus por meio deles, aonde eles se colocam como guia do povo e autoridade de Deus para o povo. É mentira em cima de mentira, dentro desse princípio que eles pregam sobre igreja, instituição, denominação. E agora criaram dentro das igrejas um bocado de ritual, de cerimonial, que você é obrigado a cumprir como se fosse mérito, meio de graça para a salvação. É aí que entra a astúcia do diabo. Tudo isso leva as pessoas a perder o entendimento do que o Evangelho nos mostra, a desviar da direção do Evangelho, a sair dos princípios do Evangelho, vivendo uma vida anátema, reprovada por Deus, pensando essas pessoas que estão servindo a Deus. É o engano de Satanás que prende essas pessoas, cega o entendimento delas, para que não contemple a verdade do Evangelho, onde o Evangelho é falsificado dentro desses ambientes chamados igreja, por esses homens que se denominam pregadores, homens de Deus, profetas, pastores, obreiros de Deus. São ministros de Satanás, porque não estão compromissados com a verdade. Pois quem está compromissado com a verdade não prega esse princípio de igreja, que leva as pessoas a desviarem
da verdade do Evangelho. Esse princípio de igreja que tem várias mentiras propagadas nesse ensino, que desvia o povo da verdade do Evangelho. E nós precisamos ser prudentes. Examinemos as Escrituras. Aprendemos de Cristo. Vamos buscar nos ensinamentos de Cristo aonde Ele ensinou alguém a adorar a Deus em algum lugar chamado igreja, ou templo, ou casa de Deus. Vamos examinar as Escrituras, aprender de Cristo. Não é a doutrina do pastor A, B ou C, do teólogo, do profeta, da igreja A, B ou C. É a doutrina de Cristo que nós devemos seguir e ser guiado, instruído por ela para a nossa vida de fé com Deus. É a doutrina de Cristo que Paulo vai dizer: cuida de ti da doutrina, fazendo isso te salvarás. E o apóstolo João vai dizer: se alguém vem até vós e não prega a doutrina de Cristo, não receba. Os tais que prevaricam e não perseveram na doutrina de Cristo, esses tais não têm a Deus. João, segunda carta, versículo 9 e 10, porque não tem capítulo. E a gente tem que ser prudente. Vamos examinar, aprender de Cristo. Aonde Cristo ensinou alguém a oferecer algum louvor e adoração a Deus dentro de algum ambiente chamado igreja? Aonde Jesus ensinou ou orientou alguém a viver algum ritual cerimonial de culto dentro da igreja? Campanha, pacto, voto, ritual de batismo, ceia, guardar sábado, dar dízimo. Vamos examinar as Escrituras. Não só Jesus, que é o guia da nossa vida com Deus de fé, mas vamos buscar olhar na doutrina que os apóstolos pregaram. Vamos examinar as cartas apostólicas, a doutrina dos apóstolos. Aonde está os apóstolos orientando, instruindo, conduzindo alguém nesse princípio de igreja, lugar físico, geográfico, instituição religiosa, que hoje é pregada para o povo, que é o lugar onde você adora a Deus, encontra Deus, é de Deus, é salvo, cumprindo ritual, cerimonial, obrigação, tarefa. Muito sacrifício religioso, de culto de manhã, de tarde, de noite, todo dia, o dia todo. É vigília, é culto disso, é culto daquilo. É muita atividade dentro da igreja, o povo tudo preso, servindo nessas atividades, como se fosse buscar a Deus, ir para a obra de Deus. Meus amados irmãos, eu quero convidar vocês agora ao que a palavra nos ensina. Vamos ler, aprender com Cristo, no livro escrito pelo apóstolo João, que nós chamamos de Evangelho, escrito por João, no capítulo 15. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Vamos aprender algo muito importante aqui, para a gente ter a mente liberta dessa mentira do diabo, nesse conceito de igreja que hoje, não é de hoje, isso vem de séculos, privando o povo da verdade do Evangelho, prendendo o povo na mentira do diabo, privando o povo de Cristo, levando o povo a apostatar da fé, a viver o Evangelho anátema, sacrifícios de tolo, uma fé reprovada, dentro desse segmento, por esses caminhos que a religião mostra para o povo, ensinando o que é para Deus. Vamos aprender o que Jesus ele nos ensina para a gente ter a nossa mente iluminada, livre da mentira, desse conceito pregado de igreja, aonde as pessoas estão com a mente cauterizada, alienadas, aprisionadas, vivendo nesses ambientes, escravizando, centralizando sua vida e seu viver na autoridade e no domínio dos homens, como se fossem para Deus. A palavra que nos ensina. A verdade não sou eu, nem você, nem nenhum homem, por mais sábio que seja. A verdade é a palavra. E a autoridade de Deus não é você porque tem um título de pastor, de papa, de padre, de profeta, disso ou daquilo outro. A verdade não é você. A autoridade de Deus não é você que está dentro de nenhuma instituição religiosa. A verdade é Jesus, a palavra dele. A autoridade é quem está na palavra. Só para cá? 11:02. Beleza, Rony, pode ir. Então eu queria convidar vocês agora para conhecer essa verdade que é Jesus, a autoridade que ele nos dá, que é a palavra dele em nós. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 15. Vamos ler do versículo 1 ao 7.
Isso aqui é o próprio Jesus falando. Essa verdade nós precisamos conhecer e crer. E colocar a nossa vida na instrução, na direção, na fidelidade, na submissão a Cristo pela palavra dele. João 15, do 1 ao 7. Jesus falando, ele diz: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não der fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Versículo 3. Vamos ler a palavra, irmão. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. A água que nos purifica, que nos limpa, é a palavra. Não é a água do batismo. Aprendam isso. Versículo 4. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vocês, se não estiverem em mim, não podem dar fruto. Versículo 5. Jesus vai dizer: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhe e lançará no fogo, e ardem. Jesus fala do juízo que vai sofrer todo aquele que não está nele. Só vai ser livre do juízo quem está em Cristo. Olha o que diz o versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Meus amados irmãos, aprendemos uma coisa muito importante aqui. Nós estamos num trabalho de muita importância, com muita seriedade, sabendo que estamos levando para você, que é importante para mudar o teu destino eterno, para a tua vida de comunhão com Deus. É isso que você precisa. Não é estar escravizado em trabalho e obrigação religiosa dentro de igreja para ter vida com Deus. Você precisa do conhecimento da verdade para ter vida com Deus. Observe o que Jesus falou. Agora, busque entender o que Jesus está ensinando aqui. Eu convido você a tentar, a se esforçar. Ore para que o Espírito Santo abra o seu entendimento. Para que você compreenda o que Jesus ensina. Para que você coloque sua vida não preso dentro de uma instituição religiosa na direção do homem, mas que você seja preso de Cristo na palavra e pela palavra dele. É isso que eu quero que você entenda agora. Jesus vai falar que ele é a videira verdadeira. Nós somos o ramos. Nem sei, meu irmão. Limpou já, viu? Oi. Então, pode ir. Então Jesus vai falar isso. Eu quero comunicar a vocês essa verdade que muitos precisam conhecer. Quando Jesus fala esse texto aqui, que diz que ele é a videira verdadeira, eu sou a videira verdadeira. E vós, não é, meu Pai o lavrador. Toda árvore em mim que não der fruto, atira e lança fora. E a que dá fruto é limpa para que dê mais fruto ainda. Nós somos o ramo. Jesus a videira. O que Jesus está ensinando aqui, ele se compara a uma videira verdadeira. Os discípulos, que somos nós, que cremos nele, somos o ramos. E como ramos que nós somos, dependemos da videira para ter uma vida e produzir frutos para Deus. Deixa eu atender aqui, portaria. Seu Marconi. Deixou. Vou botar para dentro da norma agora. Social. Então Jesus, ele mostra que ele é a videira, irmão. Deixa eu um minutinho aí. Vamos lá novamente, meus irmãos. Jesus, ele diz que ele é a videira, ele se compara com a videira.
Nós que estamos em Cristo, discípulos de Cristo, somos o ramos. E sem estar em Cristo, não podemos dar fruto para Deus. Sem estar em Cristo, não podemos viver uma vida plena espiritual para Deus. Uma vida plena, frutífera, para obras que agradam a Deus. Sabe o que ensinam por aí, meus amados irmãos? Tem pessoas sendo ensinadas de que a videira é uma igreja. Tem denominações colocando isso aqui, tirando Cristo e colocando igreja. Tem denominações que se denominam a videira. E você só pode ser salvo se estiver nela. Olha como o diabo trabalha na mente desses homens que pregam a mentira do inferno, a mentira do reino das trevas, deturpando a verdade do Evangelho de Deus. Tem religião que prega que a videira é a instituição que o povo tem que estar para ser salvo. Eu já ouvi gente pregar e dizer que a arca da salvação, assim como Noé foi salvo porque entrou na arca, você só pode ser salvo se estiver dentro de uma igreja. Eles colocam o meio da salvação, tirando a exclusividade de Cristo, da obra salvífica, a obra de Deus por onde o homem é salvo, eles colocam em igreja, em ritual, em cerimonial, em vida religiosa. Eles fazem uma interpretação com a sabedoria do inferno, manipulando e falsificando a palavra, a interpretação fora do contexto, colocando a interpretação deles pela mente pervertida, apartada da verdade, corrompida pela influência de Satanás. Eles criam a doutrina para mostrar ao povo que a igreja é o centro da vida com Deus, colocando a igreja como meio de salvação. Fazem comparação com a videira, dizendo que a videira é uma denominação, colocando uma denominação religiosa como meio e o lugar da salvação do homem. Tiram Jesus de cena, mas eles estão lá pregando Jesus, mas não estão na palavra de Cristo. Estão usando o nome de Jesus e pregando doutrina que leva-os a serem anticristo, porque toda doutrina que eles pregam dentro dessas igrejas é anticristo, porque não está de acordo com o Evangelho. A videira não é nenhuma igreja, instituição religiosa. Não é nenhum ambiente religioso. O próprio Jesus vai dizer aqui, ele é a videira. Como é que vem uma pessoa, porque está na frente de um cargo religioso, se coloca como autoridade de Deus, para falsificar a palavra de Deus e instruir muitos que estão ali guiados por eles, na mentira do diabo levando para o inferno, colocando o princípio de salvação dentro de uma instituição, por meio da instituição, tirando da palavra o que ela ensina, colocando a interpretação dele, dizendo que a videira é a instituição religiosa. Eu estou cansado de ouvir os pastores que dizem que são homens de Deus, que o povo está venerando, adorando e idolatrando, seguindo eles. Eu estou cansado de ver eles fazerem essa pregação, centralizar, escravizando o povo dentro de igreja. O povo tudo com a sua vida escrava, centralizada no ambiente religioso, na instituição igreja, colocando a sua confiança, a sua esperança de salvação, de vida com Deus, por meio das igrejas. Cumprindo sacrifício, penitência, trabalho, flagelo, culto disso, culto daquilo, obrigação, ritual, cerimonial. Meus amados, isso é muito sério que eu estou aqui falando. Se você é prudente, quer uma vida verdadeira com Deus, dê ouvido ao que você ouviu aqui agora. Aonde você vai ver Jesus? Aonde você vai ver? Em canto nenhum das Escrituras. Nem Jesus, nem os apóstolos. Jesus vai dizer que ele é a videira. João capítulo 15, versículo 1 ao 7. Eu convido você a se dedicar a aprender o que Jesus está ensinando aqui. Dentro desse texto, essa videira que nós como ramos precisamos estar para ter vida. Porque o ramo, se não tiver na videira, não tem vida. Quem não está em Cristo não tem vida com Deus. Vida com Deus é quem está em Cristo. Não é igreja nenhuma. Eles pegam esse texto, falsificam a interpretação, ensinam o povo
que a videira é uma denominação igreja, onde o povo tem que estar para ser salvo e ser de Deus. Todos os pastores ensinam isso. Porque se eles pregarem a verdade, eles não vão ter mais vocês como negócio dele. Se esses pastores dentro dessas igrejas pregarem a verdade, eles vão ter que sair desses púlpitos, eles vão ter que deixar a sua autoridade que diz que é de Deus diante do povo, eles vão ter que pregar a verdade e abrir mão de dízimos e ofertas, porque isso não é o princípio do Evangelho. Se esses pastores pregarem a verdade, vocês que estão dentro das igrejas deles, não vão estar mais escravos, dominados na autoridade e no domínio deles, achando que eles é o guia de vocês para com Deus. É a autoridade de Deus para a vida de vocês. É o canal da bênção. Olha o que os pastores dizem para o povo. Para manter o povo escravizado sobre o domínio deles. Olha a mentira que esses miseráveis ministros de Satanás levam ao povo, para o povo continuar perdido, pensando que estão salvos e servindo a Deus. Eles ensinam ao povo que eles são a autoridade de Deus para o povo. Guia de Deus para a igreja. Aonde Jesus deixou Pedro, Paulo, João como guia da igreja dele. Quem guia a igreja é o próprio Jesus. Ele disse que estaria conosco todos os dias. O Espírito Santo é que está em nós, que nos guia. Ele é a luz por onde devemos ser guiados. Mas esses homens que se dizem de Deus, ministros de Satanás, prendem o povo com a mentira, para o povo estar subjugado a eles, na autoridade, no tiranismo, na ditadura deles, que governa o povo com autoridade, arrogância, prepotência sobre o povo. Usando de autoridade sobre o povo, onde Cristo disse que entre nós não tem quem venha querer exercer de autoridade ou de domínio sobre nossa vida, como se fosse a autoridade maior de Deus. Porque todos nós somos membros. A autoridade de Deus para a nossa vida é a cabeça, que é uma só, que é Cristo. Não é pastor, nem papa, nem padre, nem líder de religião nenhuma. Mas eles dizem para o povo se submeter a eles, guiar-se por eles, porque eles são o guia de Deus para o povo, a autoridade de Deus para o povo, o canal da bênção de Deus para o povo. E para o povo servir a Deus, tem que servir a eles, obedecer a eles, porque senão Deus não abençoa. E o povo está preso, escravizado, alienados, com a mente cauterizada, pregada pela mentira que eles levam para o povo viverem. Como se fosse a verdade de Deus. O povo tudo pensando que estão adorando a Deus em vão, seguindo princípios e conceitos de homens, não de Deus. Jesus não ensina em canto nenhum. Você está escravizado, submisso na autoridade de nenhum líder religioso dentro de nenhuma igreja. Jesus nunca conduziu ninguém. Como judeu, ele podia orientar o povo a ir buscar e adorar a Deus no templo. Ele não ensinou isso. A mulher samaritana pergunta a ele, qual o lugar de adoração? Jesus, como judeu, ele tinha que dizer que era no templo. Mas Jesus veio como judeu, não para viver a religião judaica. Ele veio para trazer a verdade, para libertar o povo da religião judaica, que estava prendendo e impedindo o povo de chegar a Deus. Jesus vai dizer que a mulher samaritana fez uma pergunta a ele, querendo tirar uma dúvida, querendo saber a verdade. Jesus vai responder para ela que o lugar de adorar a Deus não era no templo em Jerusalém, nem no Monte Samaria. Jesus não estabeleceu uma igreja para o povo ir adorar a Deus, um lugar de adoração, uma casa de oração, um templo, um santuário. Jesus não colocou isso. Quem colocou essa mentira como verdade foi o diabo. Todos que pregam essa mentira é do diabo, não é de Deus. Quem é de Deus tem que ter compromisso com a verdade. E quem prega essa mentira de igreja, casa de Deus, santuário, lugar para o povo encontrar, servir, adorar e viver para Deus, é do diabo, não é de Deus. Não importa quem é o pastor, o papa ou o padre. A verdade é essa. Se você crê ou não, é uma decisão e responsabilidade sua. Quem crê na verdade será salvo. Quem crê na mentira é condenado. Se você está crendo na mentira, pensando que é a verdade, no final do labor da tua vida, quando tu partir deste mundo para a eternidade, tu vai se decepcionar. Triste vai ser o desprezo na condenação eterna. Porque viveu sua vida devota, escravizada na mentira e desprezou a verdade, por onde você poderia ser liberto e não aceitou. Porque em canto nenhum Jesus pregou esse princípio de igreja que hoje é tão pregado
O centro da pregação hoje é a igreja, a igreja, a igreja. Venha para a igreja. Busca a Deus na igreja. Deus está na igreja. Deus vai mudar a tua vida na igreja. Venha adorar a Deus na igreja. A igreja é a casa de Deus. Sirva na igreja. Traga o dinheiro para a casa de Deus, que é o tesouro, a casa do tesouro, que é o santuário. Tem que devotar sua vida na casa de Deus. Tem que amar a casa de Deus. Tem que doar na casa de Deus. Isso é mentira do diabo, irmão. Jesus não ensinou ninguém a estragar, a prender, a escravizar sua vida dentro de nenhuma igreja, como se fosse a Deus. Quem ensina isso são eles. Vocês vão crer neles ou vão dar ouvido à verdade, conhecer a verdade para se salvar, se convertendo à verdade? A quem vocês vão dar ouvido? A mim não. Eu não sou a verdade. O que eu estou pregando aqui é a verdade. Jesus vai dizer: eu sou a videira verdadeira, meu pai o lavrador. Toda árvore em mim que não der fruto, atira. E toda aquela que dá fruto é limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra que nos limpa, que é a água que purifica a nossa vida para uma vida com Deus, não é a água do batismo, esse cerimonial anátema, que o povo vive colocando sua esperança de que é membro da igreja de Cristo, está salvo no reino de Deus, tem a remissão de pecados, porque foram batizados. Essa é outra mentira pregada por esses homens. A água que purifica é a palavra. É a água e o Espírito que leva o homem até o nascimento para Deus. A água é a palavra. O Espírito é o Espírito Santo, que nos torna membro do corpo de Cristo, que nos insere no reino de Deus. Não é nenhum ritual dentro de nenhuma igreja feita por nenhum homem. Essa autoridade não pertence ao homem. Só Jesus que batiza, dá remissão de pecados, torna o homem nova criatura, insere ele no corpo de Cristo, dando a ele a esperança do reino de Deus para a vida futura com Deus na eternidade. Só Jesus. E isso não é dentro de uma igreja por meio de obra e de tarefa de escravizar sua vida em sacrifício de igreja. Isso é por meio da fé, da fé, da fé e a fé em Cristo. A fé que vem pelo ouvir. E o ouvir não é qualquer coisa, é a palavra de Cristo, o Evangelho. É por onde você vai ter a fé que vai lhe dar o meio de alcançar o dom gratuito de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não é mediante uma igreja. Dízimo, guardar sábado. Não é mediante estar dentro de uma instituição igreja. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque pelas obras ninguém será justificado, mas pela fé em Jesus Cristo somos salvos pela fé. Quem crê será salvo, quem não crê condenado. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação do Evangelho, que leva o homem, não é a nenhuma igreja, é a Cristo. A ele colocar a sua vida de entendimento, visualizar a obra de Deus, o sacrifício vicário que Cristo se deu como esse sacrifício, substituindo o nosso lugar, cumprindo toda a exigência do Pai, para que por ele, sacrificando sua vida, o Pai nos concedesse o perdão. Através de Jesus Cristo, nós temos o perdão com Deus, a vida com Deus, a promessa da eternidade com Deus, a vida eterna. Pense nisso, reflita nisso. Aonde você está apoiando, alicerçando, fundamentando a sua vida com Deus? Qual a esperança que você tem de salvação, de vida com Deus? Qual a certeza de que você está aprovado por Deus? Por onde e aonde você tem tido essa esperança? Se você não tiver em Cristo, na palavra dele, você pode estar vivendo todo o sacrifício, toda a devoção, todo o zelo e dedicação, consagrando tua vida e teu viver, centralizado dentro de uma religião. Nada disso vai te levar a ser aprovado por Deus. A gente vê aí os evangélicos, os católicos, os muçulmanos, os espíritas, os mormons, os testemunhos de Jeová, tudo sufocado, cheio de obrigação a cumprir penitência, a cumprir metas, a viver com sacrifícios religiosos, a estar dentro das suas instituições, cumprindo as atividades e as obrigações, pensando que estão vivendo para Deus. Grande número de pessoas que vai se decepcionar, que vai perder a salvação,
é os que estão dentro do sistema religioso. Porque não deram ouvido à verdade para se salvarem. Antes, permaneceram na mentira, desprezando a verdade. Jesus veio para ministrar a verdade que liberta, o conhecimento para Deus, o Evangelho, as boas novas. Foi trazida por Jesus. E ele não forçou ninguém a crer. Ele não forçou ninguém a receber. Ele disse, quem crer será salvo. Quem não crer será condenado. Ele disse, eu não julgo quem não crer na minha palavra. Eu não vim para julgar. Eu vim para salvar. Mas a palavra que eu estou pregando, essa vai julgar no último dia. Aquele que não creu nessa palavra, permanece condenado porque não creu na palavra. Jesus vai dizer em João 3,18, quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê, permanece condenado. Em canto nenhum, Jesus vai orientar a salvação dentro de nenhuma igreja. Por meio de nenhum ritual, sacrifício, cerimonial, penitência. Em canto nenhum, Jesus vai conduzir nem dirigir ninguém a nenhuma igreja, escravizado, subjugado, na autoridade espiritual de nenhum líder religioso, vivendo o sacrifício, flagelo e penitência, cheio de regras, jugo de servidão e fardos pesados dentro de igreja. Isso tudo é a mentira do diabo, que tem levado muitos a estar escravo, aprisionado, perdido de Deus, achando que estão indo para Deus. Que nesta hora, esta palavra, esta instrução, esse momento de esclarecimento, possa ter iluminado o teu entendimento e te levado ao esclarecimento. Creia enquanto é tempo. Sai do meio deles. Converte-se a Jesus. Tome a atitude que Paulo tomou. Antes de conhecer a Cristo, Paulo vivia a sua vida devota, consagrada, no zelo e na tradição religiosa. Quando Paulo conhece a Cristo, ele vai dizer que considera tudo como esterco e a teve por perda. Todos os valores que ele viveu, todo o ensinamento que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, um grande doutor e ensinador da lei em Israel, mas não pôde levar Paulo a Deus. Paulo continuava perdido, com tudo que ele vivia na religião, com toda a sua devoção, com toda a sua vida consagrada, com todo o seu zelo, com toda a sua vida de prática religiosa, onde Paulo se entregou, centralizou a sua vida, como se fosse para Deus, dentro da religião. Quando Paulo conhece a Jesus, ele agora vai dizer, é pelo excelente conhecimento de Cristo que nós podemos alcançar a grande glória de Deus. Não é por nenhuma religião, não é por nenhum ensino de teólogo, é por Cristo, o conhecimento do Evangelho, que é simples e objetivo, para que todos conheçam. Não tem dificuldade. Quem dificulta é os homens, com a exposição da sabedoria deles, tirando o povo do simples, do conhecimento do Evangelho. Paulo disse, não prego com sabedoria humana, prego o Evangelho de Cristo crucificado. É isso que eu prego. Paulo tinha muito conhecimento, mas Paulo não usou desse conhecimento para se exibir. Ele pregou a simplicidade do Evangelho. Ele usava o conhecimento para defender a verdade do Evangelho, não para se exibir. Porque tem que se pregar uma mensagem simples e objetiva, para que todos compreendam, do ignorante ao culto, do intelectual ao sem conhecimento nenhum. Todos precisam da mensagem simples e objetiva do Evangelho, que Jesus mandou pregar, para o homem encontrar o caminho, o meio de salvação. A única porta que nos dá acesso a Deus não é por nenhuma igreja, é por Cristo que o Evangelho mostra. Ele disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. É isso que o Evangelho mostra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É isso que o Evangelho mostra. Jesus vai dizer, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e será feito. É isso que o Evangelho mostra. O Evangelho não mostra. O Evangelho de Cristo não mostra ninguém a se dirigir a nenhuma igreja, nem evangélica, nem católica, nem de nenhuma outra denominação. O Evangelho não conduz ninguém a nenhum ambiente religioso. O Evangelho não leva ninguém a estar preso e escravizado na direção, guiado por nenhum líder religioso. Jesus é o nosso guia. Jesus é o nosso bom pastor. É o nosso sumo sacerdote. É o único mediador que nós precisamos para chegar a Deus. Não é uma igreja. Não é ritual, nem cerimonial, nem sacrifício. Não coloque a sua vida com Deus mediada por homem, mediada por lugar institucional, igreja, mediada por sacrifício ritual ou coisa assim.
Jesus é o único mediador entre nós e Deus. Não coloque sacrifício, culto, obrigação religiosa. É só Cristo. Ande por Ele na palavra dEle. E você estará firmado na rocha, guardado, seguro, na promessa e na esperança da vida com Deus. Que Deus os abençoe e que vocês recebam esta mensagem, essa instrução, esse ensino que ilumina o vosso entendimento. Amém? Deus abençoe a todos.